Olá, comunidade Manancial. Sejam todos bem-vindos. Já chegamos. Hoje nós temos mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. É verdade, nós hoje estamos aqui para dar sequência e, por sinal, finalizar a nossa série distinguindo-se para uma nova estação. É verdade, hoje nós vamos assim terminar esta para entrar numa nova série, que depois já vamos falar e você vai saber. Então, como nós vamos mesmo finalizar, nós temos aqui alguns elementos, mas hoje nós vamos falar de algo bem particular, algo que nós muitas das vezes negligenciamos. Eu trago aqui, como se você perceber assim, como subtema, eu hoje quero que a gente partilhe e fale um pouquinho do poder que há no dizer não. O poder que há na palavra não. É verdade. Existe um poder muito forte e nós precisamos aprender, eu e você, a dizer não. Se nós quisermos, de facto, nos distinguir, se nós quisermos nos diferenciar, se nós quisermos nos destacar, haverá momentos que vai ser necessário dizer não. E para tal, nós vamos estudar juntos, vamos refletir aqui hoje um pouquinho a respeito dessa palavra na vida ou a história de um casal, uma família que aplicou isto. É verdade, aplicou e eles viveram, manifestaram a glória de Deus, manifestaram o poder de Deus, manifestaram o plano de Deus para as suas vidas aqui na terra. Nós vamos ler o versículo que vai nortear então o livro, o capítulo que vai nortear esta nossa reflexão hoje está no livro de Lucas 1, a partir do versículo 57 até o 63. Nós vamos refletir sobre a história da família de Zacarias e Isabel, ou Elizabeth para algumas versões. Não saia dali, vamos ler juntos, por favor. E diz assim então a palavra do Senhor, a partir do versículo 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que se chame por este, que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu, dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. É verdade. O poder que há no não. O poder que há na palavra não. Existe um poder muito grande. Existe um poder muito forte. Que é preciso que muitos de nós aprendamos a valorizar. Já temos visto, ao longo desta série, existem vários fatores se nós quisermos nos distinguir. Já falamos aqui de variadíssimos e que foram de alto e grande valor e que vão nos servir para a vida. Hoje, assim, para finalizar essa série, nós vamos falar de um dos fatores também que é muito importante se nós quisermos entrar no plano de Deus para a nossa vida, se nós quisermos nos distinguir, nos diferenciar, se nós quisermos nos destacar, nós vamos precisar aplicar, porque é necessário aplicarmos. Há momentos que vão ser necessários que a gente diga não.
vai ser necessário que a gente aprenda a dizer. Você e eu precisamos aprender isso ao longo deste ano. Vamos precisar aplicar isto. Então, estamos aqui, lemos aqui a história de um casal, de uma família, e trata-se então de Zacarias e Isabel. Algumas versões chamam Elizabeth, e era um casal que não tinha filhos. Eles eram servos do Senhor, serviam, a Bíblia fala, se vocês lerem ali a partir do versículo 1, o Zacarias era sacerdote, ele trabalhava no templo e era assíduo, e a Bíblia faz referência, dá um bom testemunho desse casal, dizendo que eles eram justos, né? E andavam ou caminhavam diante de Deus e de forma irrepreensível. Então, era um casal abençoado, porém não tinham filhos, até que Deus decide então visitar essa família. Visitou na pessoa especificamente do esposo no templo, apareceu ali o anjo e explicou ao anjo que eles teriam um filho e deu-lhes o nome do filho, não é? Isso podem, se você quiser, com mais calma, acompanhar essa história. A partir do versículo 12 até o 17, nós vemos então um momento em que Deus está a passar, de certa forma, a visão. Está a dar aquilo que Ele planificou. Ele está a dar a agenda dele aos pais de João. Está a explicar o que ele seria. A Bíblia diz que o anjo disse que ele seria grande, que ele ia converter os filhos e filhas, não é? Quer dizer, em outras palavras, ele ia salvar, ele ia levar o Evangelho, pregar Jesus, ele ia falar de Cristo. Ele seria um homem grande, a Bíblia especifica isso. E deu o seu nome. Em outras palavras, Deus estava a dar a trajetória desse homem que ia nascer, desse filho, aos pais. Estava a passar a visão, estava a dar o plano dele. Mas aí nós vemos uma coisa muito interessante mais lá adiante, a partir do versículo 57, nós vemos então o nascimento. Ele já nasceu e aí João nasce, não é? Os vizinhos e os parentes decidem ir lá, né? Alegrar-se. A Bíblia fala que eles foram partilhar, algumas versões falam assim, regozijar-se com o casal. Então, eles vão, os vizinhos e os parentes. Mas o que me intriga aqui, o que é interessante é que quando eles chegam, eles começam logo por chamar o bebê de Zacarias, que é o nome do pai de João, e não João. Por norma, você vai concordar comigo que quando nós vamos para uma casa onde tem um recém-nascido, vamos lá visitar, o normal é você que está a vir, está a chegar, por mais que és parente, irmão, primo, ou vizinho, amigo, colega, o normal é perguntar, não é? O normal é perguntar, então, como é que ela se chama se for uma menina? Como é que ele se chama se for um rapaz? Mas esses vizinhos de Zacarias e de Isabel não se deram esse tempo. Esses parentes deles chegaram, já como se fala na gíria, chegaram chegando. Chegaram e pum! Zacarias, Zacarias. Aí o que vai acontecer? A mãe de João, ela vai dizer não. Em outras palavras, ela vai se impor. Ela diz não, ele vai se chamar, ou ele chama-se João. Mas é intrigante que esse pessoal ainda insiste. Eles dizem, não há ninguém na tua parentela que se chame desse nome.
E eles viram-se para o pai, Zacarias, que para quem conhece a história, você que não conhece pode ler depois. Eles viram-se para o pai e perguntam como ele não tinha a possibilidade de falar, e ele com acenos, né, com gestos, pede que lhe dessem uma tabuinha, e ali ele escreveu o nome da criança. Ele vai se chamar João, ele chama-se João. E só aí então é que eles finalmente se calaram, aceitaram, porque a Bíblia só diz que eles maravilharam-se. Então, o que nós podemos aprender aqui com esse pessoal, com essa família? Existe muita coisa para aprender com eles. Uma das coisas que eu aprendo com eles e que eu gostava que nós refletíssemos juntos é a questão da obediência. Primeiramente, obedecer. A obediência a quê? Obediência primeiro a Deus. Porque esse casal recebeu uma visão, recebeu um projeto, recebeu um plano. O que acontece com muitos de nós? Muitos de nós não temos a coragem que Isabel teve. Essa família, as famílias, os vizinhos hoje podem ser várias pessoas que nos rodeiam, várias pessoas que nós temos à nossa volta todos os santos dias. Os vizinhos podem ser os teus colegas de escola, de serviço. Os vizinhos podem ser os teus amigos. Eles não estavam quando Deus falou contigo. Não estavam quando Deus te deu a ideia de criar o projeto que você criou, de criar a empresa que você criou, de criar, se calhar, escrever, a ideia que Deus te deu de escrever um livro. Eles não estavam quando você estava a estudar na tua casa, de madrugada, se calhar deixaste de ir a uma festa para poder estudar. Não estavam quando Deus te deu a graça, Deus te deu a força de você se dedicar a estudar. Mas aí, quando você chega na escola, o que é que vai acontecer? Todo mundo quer te tirar do foco. Você não precisa, esse professor não precisa, você basta levar um papelinho e já está. Não precisas te matar. Mas Deus, mais adiante, esteve contigo, falou contigo. Eles não estavam. Aí você se deixa levar por aquilo que o teu vizinho, teu amigo, o teu primo está a falar. Muitos de nós não temos a coragem de nos impor e dizer não. Porque nós queremos mais do que fazer a nossa vontade, mais do que obedecer ao nosso vizinho, ao nosso amigo, nós queremos obedecer a Deus. Aquele que falou conosco, como Zacarias no templo, quando Deus fala com Zacarias e lhe dá o nome do seu filho, Zacarias estava sozinho. Os vizinhos não estavam aí, os parentes também não estavam. Então, há aqui uma coisa que nós precisamos aprender, se nós, com esse casal, se nós quisermos nos destacar este ano, se nós quisermos nos diferenciar, você vai precisar se impor. E essa imposição é mesmo aprender a dizer não. Haverá momentos que você vai ter que dizer não. Isabel, seu marido estava impossibilitado de falar, ela falou e se impôs. O bebê era bebê. Ok? Era bebê. Muitos de nós perdemos o foco porque queremos, mais do que obedecer aquilo que Deus falou conosco, nós queremos obedecer o que a pessoa que nem sequer estava, de repente chegou e se impôs e fala: você não pode fazer isso, não podes vender sapato, tens que vender peixe. E você simplesmente também aceita. Quando dizer não em momentos como esses, em que a obediência a Deus está em causa, você tem que dizer não. Que Deus nos ajude, que este ano a gente aprenda a dizer não. Um dos pontos que nós podemos aprender com esse casal é a firmeza, ou seja, a coesão. E quando nós falamos de coesão, estamos a falar, eles estavam coesos.
eles estavam firmes, marido e mulher. O bebê não podia falar, mas graças a Deus ele tinha uma mãe, teve uma mãe que estava atenta aos sinais. Teve uma mãe que estava ali a observar os mínimos detalhes, teve discernimento. Ele teve uma mãe que se impôs na hora certa, no momento certo. E o pai também ficou firme naquilo, porque eles podiam, quando nós falamos de firmeza, estamos a falar das nossas convicções, o que você sente lá no fundo do teu coração. A Bíblia fala muito que tudo aquilo que não é o fruto de uma convicção constitui pecado. Existem muitos casais, existem muitas sociedades, porque aqui estamos a falar de um casal, ok? Mas existem sociedades, há pessoas que são sócios, têm uma empresa juntos, mas não estão firmes, não estão coesos, não têm a mesma convicção, com base na visão que eles têm para aquela empresa, com base no sonho, no plano, no projeto que eles inicialmente receberam, a ideia que receberam inicialmente da parte de Deus. Não estão firmes. Nós vemos um casal que estava firme, que estava coeso, que estavam alinhados na mesma visão. Eles partilhavam da mesma convicção. Porque nós vemos que quando Isabel diz não, é como se os familiares e os vizinhos disseram: isso aqui não vamos lhe ligar. Quem é o homem é ele, vamos perguntar nele. E apesar dele não estar a falar, quando lhe perguntaram, ele falou a mesma coisa. O nome dele é João. Muitos de nós, às vezes, o que acontece? Ok, como estão ali os parentes, estão ali os vizinhos, isso aqui entre nós mesmo, nós sabemos que o nome é João, mas eles lhes deixam só chamar Zacarias. Não! Há momentos que é para dizer não, quando é para dizer não, é melhor dizer não ali. Não deixa para depois, não leva para casa, não, isso é só eles é que querem chamar. Não, os nomes, nós sabemos que cada nome carrega um poder. O nome carrega um poder. O que é que nós vemos aqui? Eles a chamarem Zacarias, em outras palavras, é como se nós tivéssemos, em outras palavras, a dizer que eles criam, se nós formos na essência, é como se eles estivessem a querer dar um destino diferente a João. Deus disse que João seria grande. João foi profeta, mas Zacarias foi sacerdote. Em outras palavras, é como se eles quisessem colocar, ou estavam a colocar, limites a João. Quer dizer, você nasceu, estamos felizes sim, mas você não vai passar aquilo que o teu pai fez, você não vai passar, você vai repetir exatamente aquilo que o teu pai foi. Se o teu pai foi doente, hipertenso, quer dizer, você vai ter as mesmas doenças que o teu pai teve. Se o teu pai não conseguiu estudar, você vai ser igualmente como o teu pai, também não vai estudar, vai ser um homem que não vai estudar. Quando Deus tinha dado um destino bem traçado, bem específico para João. E Zacarias não foi um homem mau, a Bíblia, eu como já referi aqui, a Bíblia diz que eles eram justos, ele e a mulher dele eram justos e andavam diante de Deus de forma irrepreensíveis. Era um bom exemplo, era um bom pai, era um bom homem de Deus, mas Deus tinha um destino diferente, Deus tinha uma agenda diferente para João, o filho dele. Nós vemos, há uma passagem na Bíblia que fala que os filhos de uma família são como flechas. Quando nós falamos de flechas, nós somos como flechas na mão do pai, não é? Um pai que pega uma flecha, geralmente a pessoa que pega a flecha, quando ela lança, a flecha vai mais distante, todos nós sabemos disso, vai mais distante que a pessoa que a lançou. Mas os vizinhos e os parentes de Zacarias
estavam a dar um destino com uma limitação. Estavam a pôr estacas na vida de João, bebê como ele era. Já estavam a colocar quando Deus tinha um plano que ele seria um homem grande. Não aceita qualquer nome que te derem. Você decidiu que a tua empresa vai se chamar Pim Pam Pum Limitada. É Pim Pam Pum Limitada. Não é porque o teu tio, o teu irmão, o teu primo, o teu amigo vai vir falar, mas Pim Pam Pum, que nome é esse? Nome bem feio. Ok, mas é este o nome, se é este o nome que você teve como ideia, se é este o nome que Deus te deu, é esse o nome que vais dar. Não é porque o amigo, o vizinho veio ou o primo veio que você vai mudar. O que Deus te falou? Porque o teu vizinho, o teu amigo não estavam lá. Eles vão se maravilhar, sim, mas também vão querer trocar o teu nome. Vão querer trocar o nome que Deus te deu. Vão querer trocar a ideia que Deus te deu. Vão querer trocar a visão, o sonho que Deus te deu. Então, é preciso que haja firmeza. Para nos distinguirmos esse ano, vamos precisar de firmeza. Coesão. Seja coeso. Se você é sócio de alguém, seja uma pessoa que sejam coeso, que haja coesão, que haja firmeza no vosso meio. Que a vossa linguagem seja uma só. Estejam alinhados na mesma visão, tenham a mesma forma de pensar. Quando eu falo de alinhamento de visão, esse é o terceiro ponto que eu aprendi com esse casal. Eles estavam alinhados, falavam a mesma língua, tinham a mesma linguagem. O quarto ponto, e assim mesmo para finalizar, uma das coisas que nós podemos aprender com esse casal é a maturidade. Eles tinham uma maturidade emocional muito forte. É preciso que a gente desenvolva isso. Existem muitas pessoas, muitos de nós até somos mais velhos já em termos de idade, em termos de números, mas não temos maturidade emocional suficiente para poder fazer face, para poder resistir às contrariedades, resistir aos ataques que vêm na nossa casa, na nossa vida. Você não tem maturidade emocional para aguentar a pressão que vem de fora. Esse casal aguentou a pressão. Olha o que acontece com Isabel. Isabel, ela diz não. Ele vai se chamar João. Mas aí os vizinhos continuam, os vizinhos e os parentes, eles continuam dizendo: ninguém há na tua parentela que se chame deste nome. É preciso ter maturidade emocional para poder aguentar uma coisa dessas e você permanecer firme naquilo que você disse, na tua posição, no teu posicionamento. É uma pressão que ela viveu naquele momento. O marido não podia falar. Aí eles insistem. O diabo não desiste fácil, irmãos. E ele não vai pegar pessoas de longe. Ele vai pegar as pessoas que nós amamos. Pessoas que têm uma ligação conosco. Ele vai buscar pessoas que trabalham conosco. A Bíblia fez questão de mencionar os parentes e os vizinhos. São pessoas chegadas a esse casal. São pessoas que faziam parte da intimidade desse casal. Não eram qualquer pessoas para esse casal. Mas aí nós estamos a ver a maturidade emocional muito grande. Uau, eu admirei e aprendi muito, gostei muito de Isabel. Maturidade emocional é a capacidade que você desenvolve, que você tem de poder
estar diante de uma pressão muito grande, tempestade de um lado e do outro, todo mundo contra ti, de certa forma, mas você está firme, serena, ela manteve a sua posição. Eu não creio que, se calhar, ela tenha falado com arrogância ou com raiva. Uma das coisas que eu consegui notar é que ela permaneceu firme. Porque quando eles se viram para Zacarias, que é o pai, eu acredito que se fosse dos nossos dias, uma mulher da nossa atualidade podia dizer: vocês, então eu estou a falar, eu sou maluca. Nós somos casados. Mas ela não, ela manteve-se ali serena. Eles pediram a opinião de Zacarias e ela manteve-se ali. Isso é maturidade emocional. Ela soube gerir as emoções diante de uma pressão muito forte, diante de uma tempestade, um problema muito grave que estava a bater a sua família, a sua casa. Lá o esposo respondeu: sim, é João. O nome é João. Nós hoje, você já começa a falar, então tua família não me respeita. Esse teu irmão veio aqui na nossa empresa, eu sou teu sócio. Eu disse não. Ele não quis me ouvir, teve que ir ter contigo. Isabel manteve a serenidade, então maturidade, mas mais do que uma maturidade normal, maturidade em termos de idade, uma das coisas que eu vi e consegui aprender com esse casal é a maturidade emocional. Que Deus nos ajude este ano, porque é uma das coisas que vai fazer uma grande diferença se nós quisermos nos destacar, se nós quisermos nos distinguir. Aprenda a dizer não, aprenda a ser obediente à voz de Deus, à ideia que Deus te deu, ao projeto que Deus te deu. Aprenda, porque o não nessas circunstâncias em que está em causa a obediência à voz de Deus, te ajuda a te destacar, te ajuda a manifestar os planos de Deus para a tua vida. Os planos de Deus, aquilo que Deus planificou para a nossa jornada, essa jornada que é 2022, nós vamos conseguir manifestar e Deus vai ser glorificado por intermédio da nossa vida e na nossa vida. Então, obediência, coesão ou firmeza nas tuas convicções, alinhamento, divisão. Se você tiver em acordo, se você tiver em sociedade com alguém, se você estás na tua família, é filho, é pai, é esposa, é esposo, aprenda a estar alinhado, a estar firme, a estar coeso com a pessoa com quem você está vinculado. Esteja alinhado à visão. A Bíblia fala que andarão dois se não estiverem de acordo. Esteja alinhado, tenha uma só visão. Caminhe em direção ao cumprimento daquela visão que Deus vos deu, que Deus te deu para este ano. E, por fim, seja maduro emocionalmente. Procure, desenvolva essa habilidade, desenvolva essa capacidade. E claro que, mais do que com as nossas próprias forças, nós temos dito sempre que o Espírito Santo de Deus é o maior aliado no meio disso tudo. É o único que pode nos ajudar. Eu estive aqui a falar, Isabel, diante daquela postura da família que, apesar dela ter dito o não, dela ter dito o nome de facto do filho, os vizinhos e os parentes é como se lhe fizeram assim: quem és tu também? Nós vamos falar com o homem, vamos falar com o cabeça do lar, vamos falar com o chefe.
ela podia ter perdido a capacidade de autodomínio, autocontrole. Mas para nós conseguirmos, diante da pressão, mantermos-nos firmes, sem ferir, magoar a sensibilidade de alguém, se ofender alguém, sem nós desrespeitarmos ninguém, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mais do que desenvolver essa maturidade emocional, nós vamos precisar do Espírito Santo, da força que vem do alto e que só o Espírito Santo de Deus consegue nos dar. A Bíblia fala que Ele é o melhor amigo, o fiel amigo. É verdade. Então, eu quero lhe encorajar dizendo que Cristo é a nossa vitória. Não importa as tempestades que você esteja a viver, não aceita. Diga não quando for necessário dizer não. Quando tiver em causa o teu destino, quando tiver em causa o destino dos teus filhos, o destino da tua empresa, o destino dos teus estudos, da tua vida acadêmica, diga não. E Jesus vai te sustentar. Deus vai te dar a força necessária para continuar a caminhada, para continuar a jornada e te destacares, te distinguires de facto para a sua própria glória. Amém? Ao finalizar assim este nosso momento de partilha de hoje, eu quero ajudar alguém neste momento, ajudar alguém ali em casa. Quero te ajudar, você que ainda não recebeu Jesus, você que ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, a recebê-lo agora. Então, eu vou fazer uma oração agora. Você vai orar comigo, repetindo apenas essas palavras que eu vou estar aqui a falar. Então, coloque a sua mão no seu coração agora, por favor, e repita assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Reconheço que sou pecador, perdoa os meus pecados, arranca o meu nome do livro da morte e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero caminhar contigo e seguir os teus passos. Em nome de Jesus. Amém. Creia que Jesus entrou no seu coração. Creia que você, a partir de hoje, é uma nova criatura. E, por favor, se você fez essa oração comigo hoje, agora, escreve a palavra novo no número que vai aparecer agora ali no ecrã. Repito, escreve a palavra novo se você fez essa oração comigo hoje e mande para este número que está a aparecer agora no ecrã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, você que tirou do seu tempo para passar conosco, acompanhar conosco esse tema de hoje. Que Deus abençoe a África, Angola e o mundo. Ao finalizar o nosso programa de hoje, nós queremos lembrá-lo que nós estaremos por cá dentro de mais 15 dias. Isso mesmo, coloque na sua agenda. Nós estaremos com mais uma edição do nosso programa Manancial no Deserto. Até lá, não se esqueça, #tem de ficar atento.